A doença de Alzheimer, ou demência de Alzheimer, é a principal causa de demência no mundo. Também é a principal doença neurodegenerativa. 70% de todas as demências estima-se que a causa é a demência de Alzheimer. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos continuar uma série de vídeos que começamos na semana passada sobre demência. Aliás, para quem não assistiu o primeiro vídeo da série, nós vamos deixar o card aqui em cima, que é importante vocês vejam para vocês entenderem todo o contexto da coisa. No primeiro vídeo eu expliquei o que é demência e também expliquei que não existe apenas um tipo de demência, existem vários tipos. E hoje nós vamos falar o principal causa de demência no mundo, a demência mais prevalente entre os pacientes, que é sobre Alzheimer. Existe uma diferença entre doença de Alzheimer e demência de Alzheimer. A doença de Alzheimer a gente pode dizer que é o começo desse transtorno, né? Quando ainda a pessoa não evoluiu para alterações cognitivas e se vai progredindo até chegar um momento de demência. Mas o Alzheimer, o que seria? Uma doença neurodegenerativa, considerada uma demência, assim como outras demências que existem, que a gente vai falar nos próximos vídeos, como por exemplo a frontotemporal e a vascular. É uma doença insidiosa e progressiva, que é clinicamente caracterizada pelo comprometimento das funções cognitivas e funcionais, juntamente com sintomas comportamentais. A doença de Alzheimer, ou demência de Alzheimer, é a principal causa de demência no mundo. Também é a principal doença neurodegenerativa. 70% de todas as demências estima-se que a causa é a demência de Alzheimer. Ela provoca como se fosse uma atrofia cerebral, levando a uma morte celular, principalmente dos neurônios, e isso acaba diminuindo as sinapses nervosas. A prevalência, é muito importante a gente entender por que a gente tem que falar desses temas. Existe uma prevalência muito grande e cada vez aumenta mais. Estima-se que, quando a gente fala de demência em geral, todos os diagnósticos de demência, estima-se que existe 47 milhões de pessoas no mundo com esse tipo de doença. E pode triplicar até 2050. Dessas 47 milhões de pessoas com essa doença, 35 milhões são pessoas que têm Alzheimer. Tem uma projeção, tem um estudo que conta que nos Estados Unidos, até 2050, terá pelo menos 13 milhões de pessoas com esse tipo de doença. É muita gente, né? Uma coisa interessante de dizer que a demência e o Alzheimer é uma doença geralmente de pessoas com idade avançada e aumenta muito depois dos 65 anos. Vamos falar um pouco sobre a etiologia, né? O que seria a causa. Os estudos não têm isso muito bem explicado. Existem algumas teorias e algumas características que a gente pode dizer, como por exemplo, os estudos falam que a genética, a carga genética influi muito no desenvolvimento dessa doença, né? Que pode ter uma prevalência de até 70% em quem tem uma carga genética forte. Os estudos também já mostraram que fatores ambientais também podem influir para desenvolver e evoluir esse tipo de doença. Fatores ambientais como exposições a metais tóxicos, quais, por exemplo, o alumínio, cobre, pesticidas, químicas industriais e poluentes atmosféricos. Isso tudo, os estudos falam que provoca uma neuroinflamação. Infecções virais também podem ser um fator de risco para desenvolver isso daí. Bacterianas e fúngicas, principalmente as crônicas, aquelas que ficam por um bom tempo. Vamos falar agora sobre a fisiopatologia. O que é a fisiopatologia? O mecanismo, o que acontece no organismo da pessoa, no cérebro da pessoa, quando essa pessoa começa a desenvolver Alzheimer. O Alzheimer ele é conhecido como uma doença, uma proteinopatia. O que quer dizer? Que é uma doença advinda de um acúmulo de proteínas. É causada pela deposição anormal de proteínas. E uma proteína principal aqui, chamada beta-amiloide, que leva à morte celular. Ou seja, essa proteína beta-amiloide, ela começa a se acumular nas células nervosas e acaba levando à morte celular, principalmente das células nervosas e os neurônios, né? Aí acontece uma inflamação, acontece um fenômeno chamado excitotoxicidade. A nível mitocondrial existe uma disfunção mitocondrial e também tem influência de radicais livres. Todos esses fatores juntos promovem um processo neurodegenerativo ou inflamação celular. Também tem uma outra proteína envolvida no Alzheimer, que é a proteína Tau. Ela é abundante nas pessoas normais e nas pessoas que têm a doença de Alzheimer, acontece um fenômeno chamado hiperfosforalizada, como se tivesse uma destruição dela mesma. E aí acontece uma coisa chamada uma formação de emaranhado. Se vocês pegarem imagens de um cérebro com Alzheimer, é como se tivesse um emaranhado de proteínas.
E isso, de alguma maneira, provoca morte celular. Sintomas do Alzheimer. Como eu já falei no primeiro vídeo, as demências são progressivas. O Alzheimer também não é diferente, é uma doença progressiva. E os sintomas agravam à medida do tempo. A sua velocidade, a sua gravidade, ela varia de pessoa para pessoa. Ela não vai desenvolver uniformemente em todas as pessoas. Os primeiros sintomas é uma alteração na memória, principalmente nas memórias recentes, de coisas que as pessoas estão vivendo ali no momento. O que ela comeu naquele dia, o que aconteceu semana passada, né? Algum compromisso que ela tinha marcado, são os primeiros sintomas. Começa também uma dificuldade em organizar tarefas mais complexas, principalmente tarefas que essa pessoa já era acostumada a fazer, né? Como cozinhar ou trabalhar em certos ofícios. Como eu falei no primeiro vídeo, um exemplo, por exemplo, um bancário que tinha bastante habilidade em lidar com dinheiro e números, ele começa a ter dificuldade em exercer essa função. Também começa a ter uma confusão em tempo e espaço. A pessoa começa a estranhar os lugares familiares dela, que ela conhecia, e ela perde um pouco a noção do tempo também. O dia que é, a hora que é um dos primeiros sintomas do Alzheimer. Dificuldade em se orientar e dificuldade de se encontrar. Então, as pessoas se perderem quando começa a desenvolver Alzheimer, e até nos lugares que ela conhecia, nas cidades que elas conheciam, é bem comum. Pode haver problema de linguagem. Lembrando que a demência, ela é uma alteração cognitiva. Então eu vou indicar para vocês verem o primeiro vídeo de novo, porque lá está bem explicado o que é cognição e quais são essas características da cognição. Começa também a ter uma dificuldade de decisão. Essa pessoa começa a ficar com uma dificuldade de decidir coisas na vida dela. Até chegar a um isolamento. Essa pessoa, às vezes, ela fica até um pouco, né, isolada, triste. Tem sintomas depressivos também. Pessoa com Alzheimer, ela pode ter sim sintomas depressivos. Pode ter também alteração na ingesta alimentar, ou uma redução muito grande, ou um aumento muito grande, até chegar a um descontrole de alimentação. Uma apatia, dificuldades noturnas, ou dificuldade para dormir, ou dormir muito, ou ter um sono perturbado. Pode também ter uma mudança de personalidade, a pessoa começa a mudar aquela essência dela. Às vezes é uma pessoa que sempre foi tranquila, ela começa a ficar agressiva. Também tem uma dificuldade, uma alteração de como essa pessoa se relaciona com as pessoas. E pode até também ter delírios e alucinações. Para quem não sabe, delírio é uma alteração da ideia. Alguma ideia deturpada que a pessoa acredita fielmente que ela é verdadeira. E as alucinações é uma deturpação do sentido. Quando a pessoa escuta vozes, vê vultos, sente presenças. Isso seria uma alucinação. O diagnóstico do Alzheimer, quanto mais precocemente, melhor é. Porque a gente pode entrar com a medicação, né, e diminuir os sintomas. Infelizmente não existe uma medicação que mude a progressão da doença, mas a qualidade de vida desse paciente pode melhorar muito. Ele tem algumas ferramentas que a gente pode usar para o diagnóstico. Para resumir, o Alzheimer ele é um diagnóstico clínico. O que quer dizer? O médico pode fechar esse exame com uma consulta, uma boa avaliação, uma boa anamnese. Mas claro que a gente recorre a outras armas, né, para ter uma certeza maior. E para ver o estado que essa pessoa está. Como, por exemplo, além da anamnese, da entrevista, da consulta médica e dos exames físicos que fazem, a gente também pode usar, como, por exemplo, exames complementares, né? Principalmente exames de imagem, como a ressonância magnética, a tomografia. Existe um exame chamado PET scan, que mostra realmente a função do cérebro, a sua funcionalidade, a sua fisiologia, que é muito interessante a gente pedir no Alzheimer, na suspeita de Alzheimer. Na literatura, isso não é muito usado na prática, mas didaticamente a gente pode ver algumas fontes que o exame de líquor também ele pode ser pedido numa suspeita de Alzheimer, que o líquor ele pode ter uma alteração. Quem não sabe, o líquor é aquele líquido que fica no cérebro e na coluna, né? Então tem um exame que a gente retira e estuda ele no laboratório. E como o Alzheimer é uma doença que tem alterações nas proteínas, esse líquor vai ter a presença dessas proteínas que eu falei para vocês, a beta-amiloide, a proteína tau, né? Então é um exame interessante. Porém, na prática clínica a gente não pede muito. Isso é mais didaticamente, na teoria. A gente pode usar também testes de QI. Existe uma diversidade de testes que a gente faz com a pessoa, ou principalmente o neuropsicólogo, o psicólogo, para testar a cognição dessa pessoa. Um exemplo bem claro é o mini exame mental, que é um teste que a gente faz, que os profissionais de saúde fazem, o médico pode fazer, o psicólogo, o neuropsicólogo, para ver se a cognição dessa pessoa mudou, né? O raciocínio, a atenção, o foco. Então também
são exames que a gente pode usar quando a gente suspeita desse tipo de doença. E para terminar, tratamento. Dá para imaginar que o Alzheimer é uma doença sistêmica, né? Ela afeta várias partes do organismo do ser humano. E aqui, o tratamento multidisciplinar é muito importante. Dificilmente só o médico vai conseguir trazer qualidade de vida para esse paciente. Então aqui é de bom tom e digamos que é muito bom para o paciente a gente usar diversos profissionais, como por exemplo, o fonoaudiólogo. Esse paciente vai ter um problema na linguagem, então o fonoaudiólogo pode ajudar muito. O neuropsicólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né, para fazer exercícios específicos, o educador físico, também voltado para essa questão do exercício físico. Um dos principais pilares do tratamento é ser multiprofissional. O médico ele é bem importante, mas os outros profissionais também são de suma importância para trazer uma qualidade de vida para esse paciente. E também o tratamento tem o tratamento medicamentoso, que são as farmacoterapias, né? Infelizmente, até hoje a ciência não descobriu um remédio que altere a progressão da doença, né? Alzheimer não tem cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Mas existem algumas medicações que a gente pode usar que melhora muito, né, a qualidade de vida dos pacientes. Como, por exemplo, tem uma medicação conhecida como memantina, que ela é uma antagonista do receptor de NMDA. Ela reduz a neurotoxicidade no cérebro da pessoa e é geralmente usado na doença de Alzheimer de moderado a grave e melhora muito a cognição da pessoa e a capacidade de realizar atividades diárias, tá? É um tipo de medicação que pode ser usado no Alzheimer. Outra medicação também que a gente pode usar são conhecidos como inibidores de colinesterase, que é a conhecida donepezila. Existe também a galatamina e a rivastigmina, que também são inibidores da colinesterase. Geralmente ela é usada mais no Alzheimer leve, quando está no início, e ele melhora temporariamente a cognição, ajuda bastante nessa parte da cognição. Existem algumas outras drogas, né, que pode ser usado, que está bastante em estudo, que eu vou falar aqui para vocês, mas na prática clínica as mais usadas são essas duas que eu falei para vocês. Mas existem outras drogas, como por exemplo, as drogas anti-amiloides, que elas agem exatamente naquelas proteínas beta-amiloides. E as drogas anti-tau, que são drogas que agem exatamente, né, naquela proteína tau, inibindo a agregação e fosforilização da tau, né? Lembrando que essas proteínas elas se acumulam ali e trazendo a inflamação do cérebro. Tá bem? Então é isso, espero que essas informações sejam de grande valia. Peço que vocês continuem acompanhando a gente, vai vir muita informação. Eu acredito que eu vou falar mais de uma demência, acredito que eu vou falar sobre a frontotemporal, que é um outro tipo de demência também, para a gente terminar essa série sobre demências e depois vamos continuar, né, algum tema neurológico ou psiquiátrico. Vou lembrar vocês de novo, se inscrever no canal, segue a gente aqui no YouTube, sempre trazendo informação de qualidade e com carinho e respeito para vocês. Outra coisa também que eu quero que vocês façam, segue a gente no Instagram, tá bom? A gente tá lá, bruno.menezes. A gente também tá no Facebook, a gente tem uma página do Dr. Bruno Menezes, temos um perfil pessoal também, que tá como Bruno Menezes. Então a gente está em diversas plataformas, sempre tentando trazer a melhor informação de saúde mental para vocês, tá bom? Espero que seja de grande valia, espero que vocês estejam bem, passando momentos com as pessoas que vocês amam, estudando, trabalhando. E é isso daí, estamos aqui sempre para trazer a melhor informação para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.